Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ministério Obreiro Aprovado. Antônio Carlos por aqui e hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. O que você acha? A grande tribulação, ela vai acontecer e a vinda do Senhor acontecerá antes ou depois da grande tribulação? Muitos afirmam que o arrebatamento e a vinda do Senhor acontecerá antes da grande tribulação. Outros afirmam ser depois e outros ainda acreditam que será no meio. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós vamos estudar sobre esse assunto e depois eu quero convidar você para deixar aqui nos comentários a sua pergunta, o que você achou e o que você deseja aprender aqui, ficando assim como sugestão para nós fazermos os próximos vídeos. Se você é novo por aqui, eu convido você para se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo e deixar aquele like. Bom, vamos começar por Mateus, capítulo 24, onde Jesus ele começa a falar sobre os sinais da sua volta. Então, Mateus capítulo 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se aproximaram em particular e disseram: Mestre, dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então, observa que os discípulos questionaram Jesus a respeito dos últimos acontecimentos na face da terra em relação à igreja. Então, eles dizem: Sem mestre, que sinal haverá da tua vinda, né? E quando essas coisas acontecerão no fim dos tempos? Então primeiramente, Jesus traz um grande alerta, dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus, então, passa a falar sobre os sinais, os princípios de dores. E ele começa, então, falando sobre os terremotos, fala sobre as guerras, os rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, são os princípios de dores. E um grande sinal que Jesus fala lá no versículo 23, ele fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é, sem sombra de dúvida, um sinal. Por quê? No versículo anterior, você verifica que Jesus ele diz assim: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Então, nesse contexto, nós extraímos aquilo que Paulo ele fala ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele fala sobre a apostasia, que é o afastamento da fé. Então, por que Jesus ele fala sobre o esfriamento do amor? Automaticamente é o que nós estamos vivendo, o afastamento das igrejas. Muitos têm abandonado as igrejas, as suas congregações, e têm saído e se denominado os desigrejados. Mas por quê? Por que existe a apostasia? Porque é um sinal, o amor de muitos se esfriando e o pecado multiplicando. Isso chama-se apostasia. É o que
Paulo fala aos Tessalonicenses lá e a gente vai chegar até lá. Então ele continua no versículo 15. Jesus então fala para os discípulos. Ele diz assim: portanto, quando vocês verem essas coisas acontecerem, quando vocês verem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, a explicação para esse versículo é que Jesus começa a falar sobre o período de grande tribulação, que é um tempo de aflição tão grande que nunca houve na face da terra. Ele começa a narrar a grande tribulação. E ele alerta para quem estiver na época. Ele diz assim: quando vocês verem, né? Então, que a abominação da desolação está no lugar santo, quem lê entenda. Essa profecia, esse versículo está relacionado com Daniel capítulo 9, versículo 27, que vai falar sobre a abominação. Vamos ver lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, que ele nos diz assim, sobre as asas do assolador. Versículo 27. Depois de 62 semanas será cortado ungido, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estarão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, na profecia de Daniel, Jesus, então, ali ao falar para os discípulos, ele está alertando com respeito à abominação da desolação, que está se referindo ao anticristo, que é a figura abominável, que mais para frente nós vamos ver que ele vai querer se assentar na cadeira de Deus, querendo parecer Deus, está escrito lá em Tessalonicenses. Então, a abominação da desolação se refere ao anticristo quando se manifestar, como está escrito em Tessalonicenses. Em Daniel também fala sobre essa manifestação desse anticristo, que é o abominável, né? O homem do pecado. Então, quando Jesus fala em Mateus 24:15, sobre quando vocês verem a abominação, né, da desolação está no lugar santo, ou seja, em Jerusalém, quem lê entenda. Então, esse aparecimento dessa pessoa abominável, que é o anticristo, a Bíblia fala que o espírito dele já está no mundo, mas a pessoa dele ainda não se manifestou. E quando se manifestar, então é o que Jesus diz ali em Mateus 24. Né? Ele diz assim: quando vocês verem que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo em Jerusalém, porque tudo isso vai acontecer ali em Jerusalém. Quem lê, entenda. Aí ele continua: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás, a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas que estiverem grávidas naqueles dias, e que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá
é quando ele diz, haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, esse tempo de grande aflição refere-se à grande tribulação. E é importante a gente notar que Jesus disse, quando vocês verem essa abominação da desolação que estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então ele diz, ó, quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, né? E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Então, Jesus mostra com isso que as pessoas irão presenciar, né, a vinda do anticristo, a manifestação do abominável, né? Então ele diz, quando vocês verem isso acontecer, quem lê entenda. Então, a abominação, quando estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então ele continua dizendo, ó, porque haverá um grande tempo de aflição como nunca houve, né? Então, certamente por esses textos bíblicos, nós identificamos que as pessoas, sim, os que creem em Cristo, sim, padecerão, passarão por essa situação aí. Aí ele diz assim, se aqueles dias não fosse abreviado, olha só, ele está se referindo àquilo que nós acabamos de ler das 7 semanas, né, que ele fará um pacto, né, de 7 anos e na metade será interrompida essa aliança que ele fará no início, né, com todo o povo, né, e na metade desses anos será interrompido. Então, nesse período de grande tribulação, Jesus ele diz, ó, se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Olha só, versículo 22. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Isso significa que se os dias vão ser abreviados da grande tribulação, por quê? É para que os escolhidos, né, possam se escaparem. Mas então isso conclui que eles estarão passando por esse momento. Então, ele diz, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Então, os escolhidos estarão passando por essa situação. E aí você pode chegar às suas conclusões. Então, se alguém te disser, olha só, olha aí, o Cristo está ali, ou o Cristo está acolá, não lhes dê crédito. Por quê? Porque surgirão falsos profetas e falsos cristos, e farão tão grandes sinais, prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos. Então, mais uma vez aí a Bíblia provando, na palavra de Jesus, dizendo que, ó, quando vocês também ouvirem que o Cristo está ali, o Cristo está acolá, não acrediteis, né? Porque haverá falsos profetas e, se possível, enganarão até os escolhidos. Então, os escolhidos, mais uma vez, Jesus diz que eles estarão passando por essa situação. E ele diz, prestai atenção, eu vos tenho predito. Portanto, quando vos disserem, olhar, ele está no deserto, não saiais. E quando ouvirem dizendo, olhar, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus deixou todos os seus discípulos em alerta, sobreavisado, né, de que as coisas aconteceriam desse jeito, né, e que eles não seriam retirados antes desse acontecimento, não, estariam passando por isso, né, tanto que, continuando a leitura, no versículo 29, ele diz, ó, e depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua, então, ou seja, depois da aflição desse tempo que será abreviado, que será a grande tribulação e que os escolhidos estão passando por ela. Aí ele diz, e depois da aflição desses dias, o sol
escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e o firmamento do céu serão abalados, né? Ele, no versículo 30, ele diz, então aí aparecerá o sinal do Filho do Homem, né? Nas nuvens do céu, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É nesse momento que ele se manifestará. Ou seja, ele há de se manifestar no momento certo, mas a igreja, mas os que creem ainda estarão passando pela aquela situação. Então você vai vendo, né? E foi nesse momento em que ele enviará, versículo 31, ele então enviará, quando ele aparecer, quando o sol se escurecer, a lua se escurecer, a Bíblia diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, né? E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E no versículo 31 ele diz, e ele então enviará os seus anjos. É aí onde acontece o arrebatamento, para que Jesus possa arrebatar a sua igreja, né? Então observa, para aqueles que dizem em Apocalipse que assim como guardaste a palavra da minha paciência, é no capítulo 1 ou no capítulo 3, que ele diz, porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação. Isso não significa que a igreja será retirada de passar por esse período, não, porque está escrito em Mateus, né, que os escolhidos passarão sim. Então, quando Jesus se manifestar, ali em Mateus 24, versículo 30 e 31, o sol vai escurecer, a lua vai escurecer, e ele vai aparecer no céu. As lamentações das nações serão grandes, né? E então ele enviará os seus anjos, né? Diz a Bíblia, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, que estarão ainda na terra, e se juntarão seus escolhidos a arrebatá-los ao encontro com o Senhor nos ares, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Né? Então, você observa agora em Tessalonicenses capítulo 2, que Paulo ele vai falar justamente sobre esse episódio, quando ele diz assim, ó, vamos lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, é segundo, né? Vai falar sobre o anticristo, o aparecimento do anticristo. Ele diz, ó irmãos, quanto à vinda do Senhor, Jesus Cristo, e a nossa reunião com ele, rogamo-vos que não deixais facilmente, não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós procedesse, como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Não, não chegou. Ninguém vos engane, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha o quê? A apostasia. Aquilo que Jesus falou lá no início. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Esfriou o amor, o pecado se multiplicou, acontece a apostasia, muitos saindo da igreja, é o que nós temos visto. Então ele diz, ninguém vos engane, porque essa reunião de nós com Jesus nas nuvens não vai acontecer sem que antes aconteça a apostasia, o afastamento da fé, é o que nós temos visto. Muitos têm saído da igreja, muitos têm abandonado a fé, né? E ele diz, não acontecerá sem que antes aconteça que a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Desse jeito, a igreja ainda vai estar passando por aqueles momentos aqui. Por isso que ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados. Depois ele diz, se alguém disser, o Cristo está ali ou aqui, não acrediteis. Por quê? Porque o Filho do Homem vai aparecer assim, quando o raio
aparece no Ocidente, sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus deixa claro que depois da aflição daqueles dias, né, ele vai enviar os anjos, né, ele vai se manifestar e vai arrebatar os escolhidos, que estarão passando por aquele processo. E Paulo confirma esse dito de Mateus 24. Ele diz, a nossa reunião com ele só vai acontecer quando, primeiro, acontecer a apostasia. Em seguida, o anticristo. Aí sim, aí ele vai se manifestar, arrebatar a igreja, e aí vai, versículo 4, ninguém de maneira alguma nos engane, pois isso não acontecerá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ele, pessoal, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis que aquele que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Ele vai se manifestar na hora certa. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, que é o Espírito Santo, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, quando Jesus se manifestar nas nuvens do céu e as tribos da terra se lamentarão, é onde ele vai enviar os anjos para recolher os seus escolhidos. É aí que acontece o arrebatamento, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,13, né? Não quereis, irmãos, que sejais ignorantes sobre os que dormem, porque se Jesus ressuscitou entre os mortos, Deus nos tornará a ressuscitar e trazer com ele, né? Então, Jesus vai se manifestar e vai arrebatar. A Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem, né? Mas o Senhor enviará os seus anjos e tal, e nos arrebatará para o encontro com ele nos ares. Então, isso vai acontecer praticamente no momento em que o anticristo já se manifestou. Então, é nesse momento que Jesus se manifesta e arrebata os escolhidos. Até porque não teria sentido, né, o anticristo se manifestar. Se ele é anticristo, ele vai perseguir quem? Vai perseguir a igreja, né? Se a igreja não tivesse mais aqui, não teria sentido dele ser anticristo, concorda comigo? Então, ele vai ser confrontado por Jesus. Segundo Paulo, ele diz que ele será desfeito, ele será banido pelo sopro da boca do Senhor, né? E assim, de acordo com o Apocalipse, eles serão lançados, né, no lago de fogo, né, onde está o falso profeta, a besta, né, e o anticristo. Serão lançados no lago de fogo. Bom, eu vou finalizando por aqui, eu espero que você tenha entendido, mas eu gostaria de pedir que você deixasse aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, né? E se você entendeu, enfim, deixa aqui nos comentários. E aproveitando a oportunidade, nós temos aí o Instituto de Aperfeiçoamento Cristão, que tem mudado a vida de muitas pessoas. Há uma necessidade muito grande de se conhecer a palavra de Deus, e nós temos aqui os cursos que vão capacitar você para você dar aulas na escola dominical, para você pregar, enfim, para você se capacitar, teologicamente falando, para que você possa servir melhor ao reino. Então, se você deseja estudar conosco, acesse na descrição o link, né, do nosso Instituto de Aperfeiçoamento Cristão e conheça a sua Bíblia de capa a capa, interpretando a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e como ser um professor inesquecível, ok? É só acessar, vai ficar aqui na descrição, e eu me despeço por aqui, te desejando que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fique com Deus. Amém.